Vitor Wrobleski, estudante de psicologia, e hoje vamos falar um pouco sobre a didática e a realidade. Então essa é uma temática bem interessante e importante, principalmente para estudantes de qualquer área. Ela amplia muito mais do que a psicologia. Ela pode ser utilizada como um conceito para várias outras áreas. Então o que é o importante que vamos trabalhar aqui hoje? A questão da didática, ela é uma coisa que às vezes acaba sendo levada muito ao pé da letra. Então, por exemplo, quando, inclusive no meu canal, os vídeos que eu gravo a respeito das temáticas ou outros materiais que vocês posteriormente vão estar lendo, vão estar acessando de qualquer área de estudos, ela tem uma coisa de ter as questões muito encaixadinhas dentro de gavetas certinhas, ordenadas por ordem alfabética, tudo com uma certa exatidão. E essa exatidão ela não corresponde à realidade. Então muitas vezes as pessoas se confundem um pouco. Por exemplo, em relação às temáticas que eu costumo abordar e que a gente tem disponível no canal. Inclusive, se você não conhece, acesse o canal, assista os outros vídeos direcionados para a psicologia e para a filosofia. E você vai perceber que, por exemplo, quando eu me refiro a transtornos, a problemas de sofrimentos psíquicos, como depressão, transtorno bipolar, como situações, por exemplo, de transtorno de dupla personalidade, esquizofrenia, melancolia, a própria neurose, na qual a maioria de nós é estruturado, a gente fala desses transtornos de uma maneira bem enfática. Então, por exemplo, você vai falar da esquizofrenia, você fala daquele sujeito que alucina, que vê fogo na frente dele, que vê pessoas que não estão ali. Você fala de extremos. Por quê? É uma questão didática. Então, o que eu sempre costumo falar para exemplificar isso de uma maneira mais clara é o seguinte: pega uma criança que ainda não conheça as cores e tenta ensinar para ela as cores partindo de cores como, por exemplo, azul esverdeado, verde azulado, roxo amarronzado ou roxo lilás. Tenta partir de explicar para ela as cores a partir de diferenças de tonalidade. Duvido muito que você vá conseguir ter êxito nessa tarefa. A grande possibilidade é que acabe você e a criança irritados, ela não vai aprender nada, vai ficar em um nível de estresse altíssimo, porque ela não vai entender a diferença entre duas coisas que são tão parecidas quanto um verde azulado ou um azul esverdeado. Muitas vezes nós, adultos, não entendemos essa diferença. Muitas vezes essa diferença só é realmente compreendida por quem trabalha na área, então por quem é pintor, é desenhista ou trabalha com tintas. Essas pessoas sim têm um conhecimento mais tranquilo do que é a diferença entre um azul esverdeado e um verde azulado, ou qualquer uma das outras cores. Mas a grande maioria de nós não consegue fazer essa distinção de maneira clara. E por isso você nunca vai conseguir explicar para uma criança as cores de uma maneira que ela consiga entender se você pegar como diferenças como essa para estar explicando a cor. As próprias cores, se você começar a tentar explicar para ela por amarelo, laranja e vermelho, por exemplo, que são cores muito próximas, já gera uma dificuldade. Imagina se você pegar cores que puxam tonalidade para outras. É a mesma coisa dentro de qualquer outra área, não é só as cores. Então qualquer área que você vai trabalhar, se você fizer uma exposição falando de coisas que são muito semelhantes, as pessoas, tá, mas e qual a diferença entre essas coisas então? O que é o que? Não se entende claramente. Prova disso é que um dos grandes filósofos da história, e do qual eu sou muito fã, que é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele é um filósofo tido como dificílimo de compreensão. Por quê? Porque a didática dele não é tão clara. Então ele diz coisas que no entendimento popular é uma, e no entendimento até mesmo de outras áreas, não apenas do saber popular, mas também no entendimento científico de outras áreas, quer dizer uma coisa, ele traz como um conceito dizendo outra coisa totalmente inversa. E ele não explica isso. Ele simplesmente joga e se vire para entender. Ele começa um capítulo se propondo a falar de uma coisa, mas aí no decorrer do capítulo vem na cabeça dele, puxa, aqui diria Freud por associação livre, puxa outra coisa na cabeça dele e ele vai e escreve da outra coisa no mesmo capítulo e não está nem aí se o leitor vai entender o que ele está se propondo ou não. Então por isso que o Nietzsche ele tem é tido como um filósofo muito difícil de compreender.
justamente por ele não ter essa didática tão repartidinha, em caixinhas, tudo separadinho, por título certinho, por ordem alfabética. Ele não tem essa didática. E aí as pessoas realmente reclamam, ou no mínimo expõem a grande dificuldade de compreender o Nietzsche. Por isso que a maioria das pessoas, quando busca explicar algo, seja por meio de vídeos, como eu faço, ou seja por meio de trabalhos escritos, livros, artigos, geralmente as pessoas tendem a seguir uma didática. E isso inclui uma ordem e inclui extremismo. Então, por exemplo, quando você vai falar, por exemplo, da esquizofrenia, é um exemplo assim que até alguns vídeos meus do canal já foram criticados por expor a esquizofrenia desse modo. Por um lado, a crítica tem certa razão e certo embasamento. Por outro lado, as pessoas também têm essa dificuldade de compreender que é uma questão de didática. E não sendo que eu estou falando que aquilo, a esquizofrenia se resume àquilo. Mas é uma questão didática para facilitar a compreensão. Então, por exemplo, quando você vai falar de esquizofrenia, você não vai falar daquele sujeito que tem uma esquizofrenia leve, que ele ouve, por exemplo, um zumbido no ouvido. Então, quando você fala em alucinação, as pessoas logo vêm na cabeça aquela pessoa que enxerga gente que não está ali, que vê o céu caindo, que vê o chão pegando fogo. Mas uma alucinação pode ser, por exemplo, só um vulto. Então, aquele momento que muitos provavelmente já passaram, de você ir atravessar a rua, olhar para um lado, ver um carro, olhar para o outro, não ver nada, quando você olha novamente para esse lado, não tem carro nenhum. Então, aquele carro que você viu, em teoria, é uma alucinação. Às vezes, um zumbido no ouvido é uma alucinação. Ouvir uma música que não está tocando é uma alucinação. Muitas vezes você escuta teu telefone tocar, teu celular tocar, você vai lá conferir, não está tocando, não tem chamada nenhuma. É uma alucinação auditiva. Então, só que quando a gente vai explicar, por exemplo, a esquizofrenia, se eu falar de coisas como essas, que são coisas que a maioria de nós tem no seu dia a dia, seja esquizofrênico ou não, seja neurótico, ou psicótico, ou perverso, vai ter sinais como esses no seu dia a dia, porque nosso funcionamento psíquico, ele gera algumas situações como essa. Se eu falar a partir desse tipo de situação, as pessoas, tá, mas então o que é esquizofrenia? Se o que eu escuto é uma característica que na esquizofrenia também tem, mas eu não sou esquizofrênico, o que é então? Então as pessoas não conseguem compreender se não houver uma didática. Por isso a gente utiliza exemplos extremos, mas não significa que todo esquizofrênico necessariamente vai ver pessoas, vai conversar com pessoas, vai ver o chão pegando fogo, não. Isso é uma questão didática para facilitar a compreensão. Mesma coisa em relação aos outros sofrimentos psíquicos ou às outras estruturas psíquicas também, quando a gente está exemplificando. Então, por exemplo, eu vou falar da depressão, eu não vou falar daquele sujeito que simplesmente fica triste ou nem triste fica. Na expressão dele, ele demonstra alegria apesar de ele estar sentindo outra coisa internamente com ele. Porque se eu falar desse tipo de situação, tá, e daí? Mas o que é então a depressão? Então é óbvio que quando eu vou explicar da depressão, eu vou trazer como exemplo aquele sujeito que está trancado no quarto sem comida e defecando na própria cama. É um absurdo, é um extremo que poucas pessoas vão atingir dentro da depressão. Sim, é um extremo que realmente as pessoas que atingem esse extremo estão em uma situação de risco grande. Mas, para exemplificar e para tornar mais didático, eu preciso me utilizar desses extremos. Então tomem muito cuidado quando forem acessar conteúdos, quando forem ler materiais ou assistir vídeos a respeito de temáticas, para entender que o que está ali é didático. Não significa que as coisas sejam tão certinhas, sejam tão exatas. Então, por exemplo, as estruturas psíquicas da psicanálise. Nós sabemos que as pessoas, segundo a teoria psicanalítica, elas se estruturam dentro de uma das três, ou neurose, psicose ou perversão. Mas elas apresentam traços das três. Então não é uma coisa tão certa, eu sou só neurótico, então eu vou só ter características neuróticas. Não, eu sou neurótico, mas eu tenho características de psicose, eu tenho características de perversão. E isso não significa também que uma das estruturas seja melhor que a outra. Então é necessário entender que é uma questão de didática. E isso em relação a muitas coisas. E que as coisas também não são somente uma coisa.
Então as coisas podem ser duas, três coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você olha para uma árvore, qual que é a primeira matéria, pensando em matéria escolar, qual que é a primeira matéria que vem na tua cabeça se você olhar para uma árvore? Uma grande maioria, a primeira matéria que vai vir na cabeça é a biologia. Lembrando da célula vegetal, lembrando da respiração celular, da respiração vegetal, da alimentação da planta através dos processos envolvendo o sol, envolvendo o gás carbônico. As pessoas pensam em biologia quando olham para uma árvore, mas elas se esquecem que, por exemplo, a árvore ela é constituída de carbono, ela é constituída de oxigênio, hidrogênio, tudo isso é química. As pessoas esquecem que a árvore tem um diâmetro, tem uma altura, tem uma copa, tudo isso é matemática, são contas, são números de medidas. Então há muito mais do que uma única matéria ali. E em tudo é deste modo. Então as coisas elas não são separadinhas em caixinhas, como nós costumamos fazer em livros, em materiais didáticos. Porque o próprio nome já diz, materiais didáticos. Então a finalidade deles é ser didático, é ter as coisas separadas para uma compreensão mais fácil. Mas quando você compreende, é necessário ir além. É necessário entender que aquela didática não resume todo o conteúdo. Então aquela didática, ela é uma abertura para você compreender as coisas de uma maneira mais ampla. Por isso, quando vocês assistem vídeos no meu canal, onde, por exemplo, eu falo sofrimentos psíquicos levando ao extremo, são para uma melhor compreensão do conteúdo. Não significa que toda pessoa que esteja naquele sofrimento psíquico vai agir daquele modo. Como eu disse, pessoas têm níveis e níveis de sofrimentos psíquicos e de situações. Então tome muito cuidado ao interpretar isso para não estarem cometendo erros de levar tudo a extremos, ok? Espero que isso tenha deixado um pouco mais claro essa questão de didática e a compreensão de que a didática não reflete a realidade. Ela é uma forma de abordar o tema e facilitar a compreensão, mas quando você vai para a realidade, a situação precisa ser bem mais ampla, a compreensão precisa ser muito maior. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.